Oi pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nosso estudo semanal do livro Emmanuel. Hoje vamos iniciar o capítulo 24, o corpo espiritual. Vamos então, antes de iniciar nosso estudo, acompanhar mentalmente a prece que nossa irmã vai fazer para a gente. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, agradecendo a Ele a oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma tarde para o nosso estudo e para o nosso paz. Vamos agradecer também a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco, e a equipe espiritual que vem participar conosco desta tarde de trabalho, os que vêm assistir e os que vêm nos ajudar também. E vamos pedir a proteção das pessoas que não puderam estar aqui conosco hoje, e pedir também para as pessoas que deixaram os nomes na caixinha, os encarnados e os desencarnados, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, e pedir para a espiritualidade amiga que possa ir até os nossos lares e aos lares de todas as pessoas que estão nos acompanhando, levando a paz, levando a luz, abraçando os nossos familiares. Pedir também às pessoas que continuem conosco, o Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, e pedir também para as pessoas lá do Sul que estão necessitadas do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa ajuda. Toda ajuda é necessária e é importante. Vamos orar por eles. Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu vou iniciar então, que é pequenininho aqui, depois a gente vamos, na sequência, nós vamos. Então, o corpo espiritual. De todos os fenômenos da vida, os que se apresentam ao raio visual da ciência humana, mantenedoras do seu entendimento, são os da assimilação e desassimilação. Vamos ver o que é isso. A gente tem que saber o que é isso para a gente. Eu já marquei aqui. Primeiro, quem é o corpo espiritual? Kardec já explica para nós, é o perispírito, né? Chama de perispírito, que tem algo a ver com a estabilidade, e pergunta, né? Tem algo a ver com a estabilidade do metabolismo dos encarnados? Tem tudo a ver, tudo a ver. O metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante. A fantasma é isso. Quem controla é exatamente o perispírito, né? Por tabela, a nossa mente também, porque se nós, quando você assimila uma ideia negativa de doença, de tristeza, aquilo vai refletir em algum momento no nosso corpo físico, né? Então, tudo isso aí. Então, o motivo é que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas funções, todos os desequilíbrios acidentais dos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Aonde tem essa explicação? Foi tirada lá do livro da Luísa, Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 1, página 167 a 168, no livro Evolução em Dois Mundos. Então aí, como nós somos interligados, né? Tudo. Então o espírito, o corpo é a necessidade, nós vamos ver aqui, né? do espírito para vivenciar aqui a nossa evolução. Sem o corpo, é praticamente impossível. Por quê? Porque nós nascemos lá no mundo primitivo, começamos nossa vida lá no reino nominal, e através do corpo, das encarnações, nós vamos evoluindo. Tanto a evolução do corpo físico, como também espiritual. Acompanha. Nós vamos vendo hoje as reconstituições dos primeiros homens, né, que Pithecanthropus, Erectus e Homo sapiens, era bem diferente. Como nós já melhoramos a aparência
desde então. Então tudo isso aí são intercalados. Então o corpo espiritual é igual ao perispírito, para a gente entender. Aí ele fala aqui, assimilação e desassimilação. Aí vamos ver um conceito que a biologia traz para a gente, sobre o que é assimilação. A noção de assimilação diz respeito a um processo do metabolismo que consiste em sintetizar as moléculas complexas através de outras moléculas de estruturas mais simples. Ou seja, nós pegamos o alimento, vai ser metabolizado, vai mastigar, vai passar pelo estômago, vai digerir, vai separando, começa a separação das moléculas. Começa lá na língua. A saliva. Saliva. Começa ali. E vai, aquilo que é aproveitado, tira das complexas, vai fazer as outras. Vai para o intestino delgado para passar para o nosso corpo. Aquilo que já não tem mais, vai para o intestino grosso e vai ser eliminado, né? Então a assimilação alimentar, nesse sentido, consiste na transformação das proteínas, dos hidratos de carbono e outros componentes dos alimentos em substâncias que possam ser absorvidas pelo organismo. É o metabolismo. Então, é assimilação. Então, o que nós temos de assimilação além do alimento? Temos o ar. É fundamental. Hoje, a energia que nós inalamos aqui, essa energia, estamos assimilando a energia mesmo, né, que vem do fluido cósmico. Então, como que o ar está fazendo isso aqui? A purificação do sangue. Nós precisamos dos pulmões, porque o ar chega lá, o sangue passa, tira a negatividade, filtrado pelo rim, patogênese, chega no pulmão, recebe o ar, o oxigênio, limpa, expiramos o gás carbônico, que já está saindo. Olha a perfeição, gente. Que perfeição. E a gente não dá o devido valor, né? Estamos empesteando o ar aí, fazendo tudo que não presta e a gente não damos o devido valor às pequenas coisas que Deus nos deu e a gente às vezes deixa de agradecer, né? E vamos reclamar de tudo, a beleza da água, né? Que coisa maravilhosa. Então, eu estava vendo essa tragédia do sul lá, tem um aparelhinho agora que essa água mais imunda que existe, passa por esse aparelho, purifica, algo fantástico. Quer dizer, o cara que inventou isso, a equipe, que coisa mais maravilhosa. Isso eles fazem com a água do mar também. Água do mar. Né? A água do mar para a gente. Dessaliniza. Então agora você pega uma água podre. Tira a podridão. E tira. Olha para você dizer, que coisa interessante, né? Então, esse é o processo de assimilação, que ele fala aqui, ó. De todos os fenômenos da vida, os que se apresentam ao raio visual da ciência humana mantenedora do seu entretenimento são da assimilação e a desassimilação. E o que é a desassimilação? Na realidade, pelo que ele está dizendo aqui, é o momento que a gente vai se definhando até desligar, né? O que ele diz aqui? Os elementos acumulam-se no corpo progressivamente. Estamos aqui, assimilando. Estamos bem. Os órgãos, aí chega um tempo que os órgãos vão ficar flácidos, flexíveis, vão se enrijecer, ossificam-se, recusam-se a trabalhar. É o processo da desassimilação que vai culminar com o desencarne, né? Então, progressivamente, o corpo vai desassimilando essas energias. É a lei natural. Lei natural. Começa a desassimilar desde o dia que você nasce. Já começa devagarinho, vai. Tem a energia, o tipo de energia do metabolismo do jovem, por exemplo, é muito diferente da gente que é idoso, então já complica. Eu acredito assim, né? Quando você é jovem, você assimila mais e desassimila menos, né? Vai invertendo. Você vai desassimilando, exatamente isso aí, né? Então, a terra atrai o corpo sempre maiormente, até que a alma, fatigada desse constrangimento, lhe abandona o invólucro já insustentável, já não assimila mais nada, então está assimilando. Abandona o corpo de barro, nascido do pó, à combustão lenta, que chamamos de putrefação. É a realidade. O corpo, em 2 dias, o cheiro já, adeus, né? Terrível. Só a alma que é imortal e incorruptível
deixa a servitude das leis materiais e volta-se ao regulador da liberdade espiritual, volta para o infinito. A nossa amiga está chegando. Bate ponto, né? Toda quinta. A gente vai convidar É para tão participar do frequente estudo. quanto a viu? gente. A semana passada adiantou, mas não foi eu não, era o negócio. É do óleo. Aquele do óleo, A reciclagem. passa lá perto. É. Ai Deus, vamos rir um pouquinho. Então, todavia, os que afetam mais particularmente a percepção do homem não são os da atividade vital em si mesmo, consubstanciados nas sínteses orgânicas assimiladoras, mas justamente os fenômenos da morte, a desassimilização. É um axioma, né? Na verdade, inquestionável, fisiológico, né? Axioma fisiológico, a extinção das células que constitui o suporte de todas as manifestações, e apenas fazer geralmente uma ideia da vida por intermédio desses movimentos destruidores. É exatamente. Simples, assimilação e desassimilação. A vida praticamente se resume nisso. Algumas coisas que a gente pode acrescentar aí, gente, nesse primeiro tópico? Acho que está bem explicadinho já. Tá bem, né? Então, Elisângela, você vai ao 24.1. A vida corporal, expressão da morte. Quando, no homem ou nos irracionais, um gesto se opera, a natureza determina o desaparecimento de certa percentagem de substância da economia vital. Quando a sensibilidade se exterioriza e os pensamentos se manifestam, eis que os nervos se consomem, gastando os cérebros em suas atividades funcionais. A vida corporal é bem a expressão da morte, por meio da qual efetuais as vossas observações e os vossos estudos. Não dispondes, dentro da exiguidade dos vossos sentidos, senão de elementos constatadores da perda de energia, da luta vital, dos conflitos que se estabelecem para que os seres se mantenham no seu próprio habitat. A vida, em suas causalidades profundas, escapa aos vossos escalpelos, e apenas o embriologista observa, no silêncio da penumbra, infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. E aí? Esse último parágrafo. Não sei. Difícil, né? Passa o mês que vem. É interessante o título, né? A vida corporal, expressão da morte. O que a gente pode dizer a respeito disso aí? A afirmação é que a vida corporal é a expressão da morte pode ser interpretada. Só te cortando, eu acho que tem muito a ver com essa assimilação e Sim, desassimilação. exatamente. Porque é assimilando, mas sabendo que vai desassimilar uma hora. Assimila e desassimila ao mesmo tempo. Você vai assimilando uma parte e desassimilando. Eu estou vivendo, Porque vivendo, esse mas sabendo que eu processo vou de morrer. assimilação e desassimilação é diária. Sim. Que o alimento que aproveita, você assimila. O que não aproveita, Você desassimila. desassimila. Então, automaticamente é algo natural. Só que logo tem o peso dos anos que vão chegando, alguns órgãos nossos já não têm a mesma vitalidade que tinha quando a gente era na infância. Já não assimila da mesma não forma. assimila da mesma como ela forma. falou. ela disse. Aí a balança começa a Já começa a enfraquecer, os ossos começam a Desequilibrar. enfraquecer, vai aparecer a osteoporose às vezes, um câncer, e assim sucessivamente, né? Então, exatamente é isso. É um caso que precisa, às vezes, no caso da osteoporose que você citou, né, precisa vitamina D, né? Sim. E Cálcio. de reposição, né? Porque o organismo não consegue assimilar mais do que é. Então, o metabolismo já não está funcionando É, como de jovem, que se assimila tudo, né? já está desassimilando mais. Exatamente, Aí precisa da reposição. Assim, hoje a gente tem a ciência que cuida É. disso, né? Mas vamos pôr aí, há 300 anos atrás não existia a ciência. Então a pessoa sofria esse processo com muito mais velocidade. 300, porque muito não existia menos. reposições. É verdade. Eles nem conheciam. né? A pessoa, a expectativa de vida Nossa, uma pessoa com 30 anos, na época, ela já estava velha, já estava, ou morria nas guerras, ou morria de praga, de doenças que hoje são resfriadinhas que matavam, né? Então, o que é
a vida corporal é a expressão da morte. Pode ser interpretada de diferentes maneiras. Uma possível interpretação é que o corpo é inerentemente impermanente e está constantemente sujeito ao envelhecimento e à morte. Acabamos de fazer. Somos impermanentes. Isso é fato, né? A pele troca, não sei, as células são trocadas. Cada 7 anos muda-se tudo, começa de novo e naturalmente. Ela vai escamando diariamente. É o setênio que eles falam, a cada 7 anos, o nosso corpo tem uma mudança praticamente radical mesmo, que é visivelmente, aí passa a ser visível, né? É isso que quer dizer. Nesse sentido, a vida corporal é vista como uma manifestação física da inevitabilidade da morte. Outra interpretação é que o foco excessivo na vida corporal pode levar à negligência do desenvolvimento espiritual e emocional, que é um grande problema nosso. Cuidar mais do corpo, preocupação com o corpo, esquecemos de nos prepararmos para a verdadeira vida, né? A vida espiritual. É assustador. Se uma pessoa se concentra apenas nas necessidades e desejos materiais, pode perder de vista as questões mais profundas da existência e do propósito da vida. Esse é um fato. Em qualquer caso, a frase sugere que a existência humana é limitada e transitória e que é importante encontrar um equilíbrio entre as necessidades e os desejos do corpo e a busca de um significado mais elevado. É isso que a gente quer fazer. O que Emmanuel traz para a gente é isso, mostrar que nós precisamos entender isso, que nosso corpo está em constante mudança e que vai chegar um momento que vai desassimilar mesmo, para nos preocuparmos que a vida é transitória, que nós precisamos voltar a nossa ideia que nós estamos aqui, que o corpo é um instrumento, que nós estamos aqui para o quê? Para domar as nossas más influências. Esse é o grande momento que só se evolui quando a gente começa a se modificar. Então, muitas coisas do corpo, por exemplo, que são provocadas por excessos, reflete em forma de dor, não como assim uma castigo, não, é como um alerta. Gente, cuidado, o cigarro está me matando, está me dando de pneumonia, de tudo, vamos melhorar. Por que isso está me dominando? Então, mas isso só vai chegar num ponto é quando a gente se conscientizar que o caminho é esse, que a exiguidade da vida, por mais que 90 anos, 80 anos seja muita coisa, mas não é muito rápido. Então, é o que eu falo assim, à medida que a gente vai vivendo, você vai vendo, meu Deus, será que vai dar tempo de eu melhorar mais alguma coisa? É um caso, não é uma neura, não, você ficar meio preocupado, não, mas é uma constatação. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um refrigério. O que é o refrigério? Poxa vida, eu já melhorei um pouquinho. Isso aí é ponto bom para a gente. Aí você olha para, como dizia o Eurico Paraguaçu, né? Você olha para trás mente, o que você era, e agora, sinal que estamos a caminho. Agora, mesmo se não der tempo de tudo, mas só o propósito de mudança que já está dentro de nós, já conta muito. Porque é algo que não vai ter retorno mais. Porque certas coisas que a gente fazia anteriormente, hoje nem que você queira, você não consegue fazer mais. Eu acho que espiritualmente falando, a gente pode falar que nós nascemos já desassimilados e vamos assimilando conforme o tempo passa. As encarnações passam. É o sentido da reencarnação, né? Porque a gente vem exatamente, você vai fazer a sua programação reencarnatória, todos passam por isso, mesmo aqueles que são compulsoriamente reencarnados, que não têm planejamento, a espiritualidade faz um planejamento para eles, a necessidade urgente que aquele espírito tem, é dessa família que ele precisa, tem que passar para isso, tem que reconciliar com aquela pessoa, tem que fazer isso e volta. Então a gente vai ver, tudo isso aí faz parte. E a gente estudando a vida, isso aqui, estudando o corpo espiritual, é para nós valorizarmos a vida. Todo momento nosso aqui é muito importante, muito importante. Cada vez que a gente abdica de um prazer momentâneo, fugaz, e preocupa com as coisas mais importantes, seu bem-estar da família, o bem-estar do seu amigo, poder ajudar alguém. As pessoas pensam que ajudar é pegar dinheiro e dar. Não é, gente. Isso é o mínimo de
dinheiro, um prato de comida. Mais fácil fazer. É o mais fácil de fazer. Mas se você ouvir alguma pessoa que está né, Intubação. precisa desabafar com alguém, não consegue, uma pessoa que está mergulhada com pensamentos negativos, de suicídio, de negativismo, você consegue ajudar com uma palavra, um abraço, uma coisa simples, é muito bom. Isso faz parte. E vai nos fortalecer o quê? O nosso físico, o nosso corpo somático. Por quê? Porque quando você faz o bem, a energia volta para você. Automaticamente vem para onde? Vai refletir no nosso espírito, tá bem? No nosso perispírito e por tabela no nosso corpo somático, no nosso corpo. Então, você vai se sentir bem, vai se recuperar mais. Quando a pessoa coloca positividade na vida, foi uma cirurgia tremenda. Quantas pessoas se curam do câncer, gente? E curam, porque se modificam ao dia a dia, ganha mais uns aninhos que precisam. E é bom quando você consegue fazer uma moratória. Tá chegando agora, mas você tá bom, vou dar uma moratória para você, para mais 5 anos você acabar de se acertar aí. Acontece. Tudo isso é negociável. Eu lembro disso por causa do Camilo Castelo Branco, né? Que é o Camilo Botelho lá da Memória do Suicida, né? Estava programado para ele vir e pediu, não, eu não estou pronto ainda, me dá um tempinho aí para mim. 50 anos em cima. 40 anos, parece. 40, né? 40 anos. Me dá mais um tempinho para me voltar. Foi dado. Ele ia reencarnar de novo e a previsão seria de 60 anos. Mas quando ele completasse 40, ele ia ficar cego de novo. Porque ele se suicidou por causa da cegueira. E ele ia ficar cego de novo. Quer dizer, 20 Tinha que anos. ficar, né? Para aceitar. Não aceitou da primeira vez. Foi a previsão para ele não cometer de novo. A espiritualidade já está aí em cima, auxiliando da melhor maneira possível, para ele não cometer de novo. É por isso que ele falou que não estava preparado. Por isso que ele não estava preparado. Ele pediu mais um tempo para ele estudar mais lá tudo certinho. Trabalhar melhor Trabalhar essa mais. ideia dele, né? Ele ia ter a cegueira de novo. E o nosso corpo é tão fantástico que o coração parou de bater, a equipe de limpeza do corpo já começa imediatamente. Já começa as partes moles, né? Rim, fígado, tudo já começa a decomposição, as próprias. Já começa a nascer nas vespas e tal, indo e tal, e é perfeito. Volta pro pó. E aí que a gente precisa ver isso aqui. Eu acho bonito o último parágrafo dele aqui, né? A vida, em suas causalidades profundas, escapa aos vossos, né? Os nossos bisturis, né? Para ver abrir o capelo. E apenas um embriologista, ou seja, aquele que está com como é que chama? O microscópio, né? Que observa no silêncio da penumbra infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas. As células trabalhando incessantemente. Então, quando nós estamos dormindo, gente, todas as nossas células, que é um universo nosso, cada corpo é um universo, é um planeta, podemos dizer assim, estão trabalhando. O rim, todo o excesso de água, é a hora que você dorme, que ele vai limpar todinho, vai limpar o sangue inteirinho enquanto você está dormindo, deitado, bonitinho. Por isso que às vezes você urina mais à noite, exatamente por isso. Ele está trabalhando, limpeza do fígado. Tem até os fisiologistas falam que o melhor jeito de você dormir é do lado esquerdo, deitado. Por quê? Porque todos os órgãos estão fazendo esse trabalho de mudança do corpo, de limpeza do lado esquerdo, pela posição, é o que melhora a digestão, o suco gástrico, toda aquela coisa ali resolve. Muito interessante, né? É a vida, viu? Margot, 24.2. 24.2, inacessíveis aos processos da indagação científica. Segundo os dados da fisiologia, a célula primitiva é comum a todos os seres vertebrados e espanta ao embriólogo a lei organogênica que estabelece a ideia diretora do desenvolvimento fetal, desde a união do espermatozoide ao óvulo.
especificando os elementos amorfos do protoplasma. Nos domínios da vida, essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos nossos processos de indagação e de análise, porquanto esse desenho invisível não está subordinado a nenhuma determinação físico-química, porém, unicamente ao corpo espiritual pré-existente, em cujo molde se realizam todas as ações plásticas da organização e cuja influência se efetuam todos os fenômenos endosmóticos. O organismo fluídico, caracterizado por seus elementos imutáveis, é o assimilador das forças protoplásmicas, o mantenedor da aglutinação molecular que organiza as configurações típicas de cada espécie, incorporando-se átomo por átomo à matéria do germe e dirigindo-a segundo a sua natureza particular. Virgem Maria, né? Eu falei Virgem Maria quietinho. Mas tudo isso aqui é para estar mostrando como é que o processo da reencarnação, da formação do corpo. Endosmose, que fala aqui, né? Nossa. Endosmose, o que é? É uma corrente que se estabelece de fora para dentro entre dois líquidos de densidades diferentes, separados por uma membrana ou placa porosa, que se comunicam através dessa membrana. Quer dizer, não é uma coisa, como se fosse, como é que a gente explica isso aqui? Um coador muito fino dessa membrana que passa por dentro. Eu entendi, o que é isso aqui? Não tem a mulher não tem algo que chama endométrio no útero? Tem um endométrio. Então, como que o espermatozoide fura essa membrana na hora do óvulo? É uma membrana que separa dois líquidos que faz o encontro. Então, de fora para dentro, ou seja, o espermatozoide vem, passa essa membrana e forma-se o óvulo, né? Eu entendi isso. Se alguém, fisiologista, achar que estou errado, depois mostra pra gente aqui que realmente a gente é leigo nessa parte de biologia. Aí vem toda essa história aqui, contando difícil, ganho fluídico, caracterizado de imutável, tudo, para formar como que é formado o corpo físico na reencarnação. Todas essas palavras difíceis que está dando aqui, pode ser resumido assim: no momento da concepção, une-se ao óvulo fecundado e seu campo mental automaticamente, por meio do magnetismo, seleciona os genes necessários para o desenvolvimento do corpo físico conforme planejado. Então, tudo é normal. O espermatozoide, o óvulo, vão trazer toda a parte genética também. Não é o mais veloz. Nem sempre. Nem sempre. É aquele que já está ali com a própria atração. É o que aí aqui fala do magnetismo. Isso, então, que faz. ele é magnetizado pela espiritualidade. Eu sei, Caboclinho, sei que vai. Não é qualquer um, Não é qualquer um, não. Você vai correr, você vai cansar, mas não vai chegar. Você vai chegar, vai ser esse. Exatamente. Você vai chegar, mas você não vai conseguir entrar. Exatamente. Aí entra dois também, às vezes, entra três. Tudo acontece, né? Pode acontecer. Então, tem a carga genética, né? Entra um e fala, não dou conta sozinho, deixa eu dividir. Tá certo. Exatamente. Tudo pode acontecer, carga. né? Então, toda a parte vai trazer a parte fisiológica dos pais, alguma coisa, mas também o planejamento espiritual, que já está tudo moldando aquele futuro ser para o corpo que ele escolheu antes do reencarne. Porque não adianta brigar com o teu corpo que está feio, que é horroroso, mas você escolheu. Então, aguenta. Aceita que dói menos. Foi o melhor que pudemos te dar, né? Foi o melhor. Ainda quebramos o galho, viu? Quebramos o galho para você, que era para ser pior um pouquinho, viu? Foi o melhor que nós arrumamos. É que o teu pai estava aqui, te acompanha esse espírito amigo, pediu dar uma aliviada um pouquinho nele aí, para segurar. Olha aí, vamos agradecer.
Então, olha como é que funciona. Tudo isso aqui, gente, que nós vemos essa parte difícil, acho que vocês vão entender agora. A mente do reencarnante emite uma espécie de radar magnético. Olha aí. Olha a gravidez. Vai miniaturizando o corpo, vai. À medida que o feto vai crescendo, vai tudo chegando no ponto. A conexão está perfeita, o mundo espiritual está ali. Os padrinhos, né, podemos dizer assim, do reencarnante que está ajudando ali, que está tudo ali. Então, uma espécie de radar magnético que atua para impulsionar os espermatozoides necessários com a sua necessidade evolutiva. Nada por acaso, não adianta que não tenha acaso, não existe, né? Veremos no caso de Segismundo. Não, você estava pensando no Segismundo, aquele capítulo ali é maravilhoso, tudo, maravilhoso. Né? Explica tudo. Que espíritos que possuem assistência direta no momento da reencarnação, os amigos espirituais ajudam diretamente na escolha desse espermatozoide. Então a equipe está toda ajudando ali as necessidades. Olha o trabalho que nós damos, né? Eu estava pensando exatamente nisso. Gente, é muito detalhe para pensar, né? E nós damos trabalho para vir. É muito detalhe. E não damos o devido valor à nossa vida. Com toda essa trabalheira que deu, quanta gente, quantos espíritos se preocuparam de nos trazer. Primeiro foi agradar meus pais e nossa mãe, né? Oh, ele me matou, você vai ter que aguentar essa tranqueira agora? Não, você tem que acertar, precisa acertar, né? Aí o pai quer, a mãe não quer, e vice-versa. Aí os dois querem, mas o espírito reencarnado, eu não vou com isso aí, que isso aí eu não quero. Até acertar, então trabalhar um danado. Era o medo do Sigismundo. Medo, porque ele fez de tudo que não podia, né? E tem que voltar. Tem que voltar para acertar, não adianta. O acerto é inexorável, tem que acertar. Então, acerta agora para não deixar para depois, para amanhã. Exemplo é a reencarnação do músico lá, né? Que o Chico conversava com ele. Ah, sim. E ele chorava, o Chico chorava, não, eu tenho que reencarnar, mas eu não quero reencarnar, eu vou sofrer muito, né? Aí o Chico falou, não, você vai reencarnar, eu vou ajudar você. O Chico falava com ele. Aí quando ele reencarnou justamente numa família que conhecia o músico, né? Ele que estava reencarnando, o pai dele, biológico nessa existência, era conhecedor do trabalho do músico, né? Que era o finlandês lá. Então ele reencarnou já na família que vai ajudar ele nesse sentido, né? Ajudá-lo na reencarnação. Tem um conjunto de pessoas que partiram da nossa vida que nos ajudam, e nos ajudaram quantas pessoas, nem sempre só da família, do círculo que a gente convive, quantas pessoas nos ajudaram. Às vezes gente de fora ajuda muito mais do que da família. Quantas vezes você sente a providência divina, né? Esse de fora, que a Elisandra falou, se a gente pensar bem, não é de fora. Então, sim, o que é a família universal? É a família espiritual, né? Não é a família então física. É aquele núcleo familiar que está ali, que é onde a pessoa vai reencarnar. O núcleo familiar. Mas e o núcleo familiar universal? Está tudo junto. E às vezes nós nos separamos da nossa família espiritual para voltar numa família ainda que necessita da gente, ou nós necessitamos deles, para o acerto. Terminou aquilo ali, fica-se um vínculo, mas a gente volta aos antigos, naturalmente. Isso aí, muitas vezes também a gente tem muito mais afinidade aqui na existência, né? Com um vizinho, Exatamente. com algum parente. Com certeza. Irmão de sangue que não tem tanta afinidade, né? Exato. Nossa, isso aí é uma coisa mais natural do mundo. Que mais existe. É verdade. Graças a Deus. Assim, resumindo, nunca a gente está sozinho, né? Totalmente sozinho. Sempre tem. Mas a gente esquece, né? Disso, reclama. Bom, certas vezes é até melhor esquecer mesmo. Dá de cara aí, então é melhor o véu do esquecimento. Deixar a coisa pior. Esse véu do esquecimento, você sabe que é muito bom mesmo, senão não dava para funcionar. Senão não acertava nada. Não acertava nada. Ia complicar mais, né? Ia complicar, porque aí a roda de Sansara, né? Bateu, matou, morreu.
Morreu? Matou. E aí Um não... amigo da gente que Mata de mata, assim a gente vai. Ele é palestrante lá no Arroio, na verdade. Ele falava assim, pensa bem a gente saber que está dormindo com o inimigo. Tem até um filme, não tem? Um filme Dormindo com o inimigo, por isso que ele falou isso. Dando momento para tudo é. Ai, legal isso aí. E é verdade, acho que é verdade mesmo, né? Marido e mulher, tem dia que você tá no amor, tem dia que você quer matar. Faz parte. Faz parte. Então vamos seguindo isso aqui, a nossa reencarnação, como é que funciona. Todas essas partes difíceis aqui a gente está destrinchando aqui. Assim temos que o planejamento do corpo físico é, na verdade, um molde mental feito pelo espírito reencarnante, considerando os registros que já possui na sua mente e que reflete seu próprio corpo espiritual. Não adianta, a nossa bagagem, não tem como escapar dela. Tá tudo, aflora tudo que nós fomos. A gente traz tudo. Tudo, não adianta, gente, não adianta. Você é pequenininho, você não lembra, mas depois vai Vai. aparecendo o teu jeitinho de ser. Né? É verdade. Quando você tem 14, 15, começa a aparecer o teu jeitinho de ser. Aí você começa a se mostrar. Quem é você? A Você pineal. A pineal joga no... joga tudo, começa a se mostrar. É verdade. Aí quem você é? Por isso que você, às vezes, uma criança, de repente, você, com 15 anos, você fala assim, não é a mesma pessoa. Que Como diz a mãe, fala assim, ó, não é o meu bebê mais. não é mais. Verdade. Então, gente, além de selecionar os genes relacionados ao planejamento realizado, escolhe também os genes ligados à sua personalidade e ao seu passado. Aqui incluindo inteligência, memória, inclinações morais e toda a experiência que possui nas vidas passadas. Não tem como escapar. E vem as negatividades, estão guardadas. São tendências, não quer dizer que precisam ser repetidas. São tendências como se seja um alerta. Ó, eu tenho isso aqui. O que está me puxando isso aqui? Né? Então, tudo aquilo que puxa para as sensações é algo que precisa ser estudado, avaliado, autoavaliado, para aprender o quê? A fazer boas escolhas. E a do más inclinações, Então, não é frase exatamente. chata, espiritismo, né? Exatamente. Por isso que a gente tem que começar a se conhecer. Porque tudo aquilo que puxa, e puxa mesmo, gente, não adianta. Todas as tendências negativas têm um poder de nos atrair, é uma coisa fantástica. E quando a gente é jovem, vai no roldão. Mas por isso que é importante, né? Aquela primeira educação, quando a criança, até os 7, 8 anos, 9, você tem que dar toda a educação, porque depois, quando ela for se mostrar como ela é, ela vai pegar aquilo que ela aprendeu e aquilo que ela trouxe, misturar, e daí sai uma coisinha melhor. Aí, foi uma boa explicação, exatamente isso, Né? Exatamente. Porque daí, se ele tem muita coisa ruim, mas ele aprendeu também muita boa, então mistura. E como nós sabemos também que... uma balança, né? O que pesa mais? É o que eu tenho de ruim ou o que eu estou aprendendo de bom, né? Qual que é o melhor caminho a seguir? Né? Tanto ele pode ir para o mal, como ele É, porque a pode ir bem, mas nossa... tem um parâmetro. E a vida passada é o peso nosso. Tudo isso é vida passada O nossa. pessoal não dá ideia de como é importante a educação da criança até essa idade. Até os 12 anos. É a idade que mais assimila, né? E eu vou a falar... idade que eles estão assim. E eu vou falar uma coisa muito importante. Exemplificação. É, exatamente. Como que você vai querer que seu filho seja honesto se você faz práticas desonestas e acha graça daquilo normal? Não adianta você falar aquilo, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não cola. Pessoas dão dos exemplos. Mas agora, como educadora, eu acho assim, a gente não pode generalizar. Mas eu acho que assim, a humanidade está vivendo os tempos que teve um retrocesso com relação a isso. A educação de filhos. Não, Porque nossos terceirizado, pais, né? nossos avós, gente, existia respeito, existia hierarquia. Agora não, agora as crianças de 3, 4, 5 anos é quem estão mandando, ditando normas, ditando regras. Mas eu estou dizendo, estão terceirizando.
o lar não está dando educação. Acho que o professor ou a escola que tem que dar, e não é, gente. Então, eu acho que houve um retrocesso com relação a isso. Então, o núcleo familiar está em crise e precisa acertar isso aí. Meu pai olhava, eu sabia o que ele queria dizer. Não é todo mundo, eu fui assim, isso é normal. Só de olhar. Isso para mim é normal. Mas aí eu me pergunto, se nós estamos aí evoluindo, passando por um mundo de transição, mas o mundo ficando na mão dessas crianças sendo criadas dessa forma? Mas aí que tá, vai ter um momento de despertamento, é o que você sempre disse isso. Porque aí o mundo de fora vai ter uma cobrança muito maior do que o grupo familiar. Porque aí vai bater na parede e, lamentavelmente, a dor vai fazer modificar. É aquela Porque são inteligentes. Quebrar a cara. Vai quebrar. Não teria necessidade. Agora, tem algo muito sério que Kardec fala a respeito da paternidade e maternidade responsáveis. Que fizeste dos espíritos que foram colocados sob a sua guarda? Educaste-os? O que é educar? Não é ensinar a escrever, Não é educação acadêmica. Não é educação acadêmica. Exemplos de... Sentido de honestidade, de carinho, de respeito, tudo isso aí é o núcleo. Quer dizer, os pais são responsáveis. E tem também acho que Kardec fala, né? Os 7 pilares da educação. 7 pilares da educação. Eu acho que tem isso aí na internet, que inclusive é muito bom de ler. Eu até nem sei se é do Kardec ou se é um professor baseado no Espiritismo, que ele fala os 7 pilares da educação. Tem que ter uma casa bonita assim, com 7 pilares, e ali você vai estudando um por um. É Espiritismo. Então, é isso que a gente tem que ver, a corresponsabilidade. Então, aquele delinquente de hoje, que foi na infância e na juventude no grupo familiar dele? É a pergunta. É a responsabilidade de quem que é dele, mas também É a corresponsável também, somos todos corresponsáveis. A Elisângela expôs em relação à educação do jeito que a criança chega na escola, tem a ver muito com como que a sociedade está estruturada hoje, né? Às vezes assim, ó, o pai e a mãe trabalham, então o filho fica com a avó, ou fica com a tia. Eu falo isso porque eu tenho exemplo disso. Aí a tia que é a minha irmã, eu falo, mas você não deve ensinar para o menino essa coisa. Aí fala assim, não, mas eu não sou mãe dele, eu não tenho obrigação de educar. Eu falo, mas então não deseduque, então. Ela ensinando determinada coisa errada para o menino. Falei, na hora que a mãe dele for chamar a atenção por qualquer coisa, vai virar um atrito, isso numa criança de 3 anos de idade, né? Ou seja, na hora que ele for para a escola, até que ele seja colocado no lugar dele, vai ter quanto atrito, né? Então, esses atritos que quando ele é bem educado, vai ser útil para essa criança na adolescência, na juventude, porque ele já tem dentro de si essa responsabilidade para com ele, para com o próximo. Então vai ter mais facilidade. Aquele que não teve, vai ter, é o que a Maria já falou, se você quebrar a cara, vai acertar, lamentavelmente. Mas só que o tempo está correndo, vão ver, né? E aí quando a pessoa que está responsável pela criança, né, não tem essa ideia de que tem que, é ela que está na condição da educação, né? A mãe e o pai estão trabalhando. É lógico. É ela que tem que atentar para que a criança inicie os passos dela na linha reta. Exatamente. E se ela faz exatamente o contrário, isso eu estou falando que é o caso da minha irmã com o sobrinho, né? Não, então isso aí é um caso que Eu falo assim, eu não tenho obrigação de educar, eu estou tomando conta aqui, eu quero é bagunçar, né? Estou fazendo um favor de cuidar, Para a criança é mais gostoso do mundo, né? Bagunçar, não ter ordem, não ter nada. Vamos terminar a reencarnação então. Olha lá, os espíritos construtores, ao longo das 3 primeiras semanas de gestação, trabalham no auxílio para que todo o procedimento alcance seu êxito, formando-se o corpo físico conforme o planejado, respeitando a carga genética dos pais. O corpo mental seleciona os genes trazidos pelos pais e os objetivos almejados, aquele que foi programado.
Agora, a coisa mais interessante aqui, gente, quanto mais evoluída espiritualmente for a pessoa, menor será o auxílio dos espíritos construtores. O que quer dizer isso aqui? Que futuramente, no mundo melhor, as reencarnações serão planejadas pelo pai, pela mãe, tudo, sem essa necessidade desse controle, que nós já vamos ter capacidade de escolhermos, de ajudarmos, de fazer todo esse processo em conjunto. Sem precisar da ajuda. Olha para você ver, que coisa boa. É isso que anima, não é verdade? Bem, tudo isso aí, gente, é da reencarnação, formação do corpo, que está difícil aí. Deu para entender um pouquinho, que a gente precisa mexer mais um pouquinho? Aglutinação molecular, organismo de vibrações típicas de cada espécie, incorporando átomo por átomo, tudo isso aí. Eu falei no atacado, essas partes que a Amanda colocou, como se fosse um professor de biologia mostrando como é que faz a fecundação, né? Eu acho que ficou mais ou menos claro, né? Quem vai ler para nós, Marina? Respondendo às objeções. O 24.3. Algumas objeções científicas têm sido apresentadas à teoria irrefutável do corpo espiritual pré-existente, destacando-se entre elas, por mais digna de exame, a hereditariedade, a qual somente deve ser ponderável sob o ponto de vista fisiológico. Todos os tipos de reino, mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, organizam-se segundo as disposições de seus precedentes ancestrais, os quais herdam naturalmente, pela lei das afinidades, a sua sanidade ou os seus defeitos de origem orgânica unicamente. De todos os estudos referentes ao assunto, em vossa época, salienta-se a teoria darwiniana, de gêmulas corpúsculos infinitesimas que se transmitem pela sua seminal aos elementos gerados, contendo na matéria embrionária disposição de todas as moléculas do corpo, as quais reproduzem dentro de uma espécie. A maioria das moléculas, inclusive a dipsomania, são transmissíveis, porém, isso não implica um fatalismo biológico que engendre o infortúnio dos seres, porque inúmeros espíritos, em traçando o mapa de seu destino, busca com o escolher determinado instrumento alargar as suas possibilidades de triunfo sobre a matéria, como um fato decorrente de severas leis morais que, como no ambiente terrestre, prevalecem no mundo espiritual, o que não cabe discutir esse estudo. Não obstante, a preponderância dos fatos físicos nas funções procriadoras é totalmente inaceitável e descabido o atavismo psicológico, hipótese aventada pelos desconhecedores da profunda independência da individualidade espiritual, hipótese que se reveste a matéria de poderes que nunca ela possui em sua condição de passividade característica. Reconhecendo-se, pois, a veracidade da argumentação de quantos aceitam a hereditariedade fisiológica dos fenômenos da procriação, representando cada ser o organismo que provém por filiação. Afeta-se a hipótese da hereditariedade psicológica, porquanto espiritualmente temos a considerar apenas ao lado da influência ambiente a infinidade sentimental.
Interessante isso aqui, né, gente? Eu achei muito interessante isso aqui, quando ele fala da dipsomania, né? Dipsomania que é aquela tendência para alcoolismo, né? Por quê? Vem essa tendência, mas pelo que a gente entendeu aqui, o próprio Espírito pede isso aí, que ele tenha essa facilidade, para quê? Com que objetivo? Para resistir. Para resistir. Olha que coisa interessante. É como se o próprio perispírito fosse o dependente, né? É, exatamente. Então, são transmissíveis. Está dizendo que é hereditário porque o pai bebia. O pai é drogado. Não quer dizer Mas não é um fatalismo. Não é Ele fatalismo. Não está fadado a isso. Não né? está fadado a isso, isso é fundamental. Mas pode ser que venha como uma tendência exatamente para ser dominada. Aí chega naquilo que eu falei, nas tendências que nós temos dentro de nós, que nós não sabemos que fomos de outros, ou vamos analisar nossos pais também, ou parentes, nossos avós, como que era, para ver, para a gente entender. Né? Então, a hereditariedade, podemos resumir isso aqui, como um conceito biológico, físico, biológico. Então, pelo que eles falam aqui, pela lei das afinidades. Então, provavelmente também esse pai também precisa acertar essa questão de alcoolismo nele. Então, por isso ele vai ser um pai com tendências a ser alcoólatra e vai receber também um filho com tendência a ser. O pai, não necessariamente o pai. O pai não tinha tendência, ele adquiriu essa tendência. Não quer dizer que todo alcoólatra venha de carreirinha, como diz o Sassamutema, né? Sempre de carreirinha. Não sempre. Mas, a partir do momento que ele viveu a vida toda no vício, esse vício, o filho vivenciando, pode ser que ele peça que venha com uma tendência, sem fatalidade, para que ele possa exatamente cortar aquilo ali, que não passa aquilo ali para seus descendentes também. Entendeu? Então é um conceito biológico. Confunde-se herança genética com herança material. Veja bem, na herança material, os filhos herdam o quê? Fazenda, carro, joia, isso aí produtos acabados. Já na herança genética, os pais dão gametas aos filhos, ou seja, uma espécie de bússola para orientar-lhes o desenvolvimento e a formação biológica. Os gametas em si, que vêm tanto no óvulo como nos espermatozoides, né, contém os genes, chamado de genótipo, né? O gene daquilo ali. Agente, o que é o genótipo? É o agente coordenador pós-fecundação. Em outras palavras, pais não dão cérebro, olhos, nariz aos filhos, mas sim coordenadas gênicas para formar. Parecido, preparação física. Tem um olho do pai, o nariz parece... Parâmetros. Não é desse, senão seria todo mundo igual, né? É uma coisa que não tem lógica, né? Então... Aí ele fala também do atavismo aqui, não fala um negócio de atavismo aqui? Penúltimo, né? Atavismo psicológico, né? O que é atavismo? Vem do latim atavo, quer dizer quarto avô. Quer dizer, tem avô, bisavô, trisavô, quartalavô, aquilo lá. O que vem aí? Avô mais ismo. É o reaparecimento em um descendente de um caráter não existente no ascendente imediato, quer dizer, você vai herdar do seu avô, bisavô, trisavô, alguma coisa de costume, por exemplo, passa muito costumes, por exemplo, que o bisavô fazia, o cigano tem muito isso aí que vai passando dos atavismos, então algo que reflete algo que o avô fazia, o bisavô fazia, mas isso aí não quer dizer nada que não seja biológico. É tudo algo que costumes. Você costuma. Por exemplo, seu pai toca fazer gaita. Você aprende a fazer gaita, se segue aquilo ali, não quer dizer que aquilo ali seria algo que já estava espiritualmente falando para aquilo ali. É a coisa que nós... Por que tem que fazer isso? Porque nós temos a inteligência para modificar, para fazer, para piorar as coisas, para melhorar. Nós somos seres inteligentes. Então isso aí, agora tem, o que é a hereditariedade psicológica? Tem lá, reconhecendo por a veracidade da argumentação de quantos aceitam a hereditariedade fisiológica no fenômeno da procriação, representando cada ser o organismo que provém por filiação,
Afastemos a hipótese da hereditariedade psicológica. O que é? O espírito não é fruto da carne. Concorda? Sim. É exatamente o contrário, né? O espírito não é fruto da carne. Cada encarnação encontra na alma, cada encarnação encontra na alma que começa uma vida nova, uma cultura particular, aptidões e aquisições mentais que explicam sua facilidade para o trabalho, o seu poder de assimilação, como dizia Platão, aprender a recordar. Aí entra a parte espiritual que vem dos rapazinhos de 4 anos tocando música, piano, por quê? Aí é a hereditariedade psicológica que vem do espírito, tendências que trazemos. Eu tenho uma curiosidade. O meu pai nunca estudou, fugia da escola, ia nadar no rio, minha avó depois não deixava ele almoçar, sabe? Era danado. E o meu pai, a vida inteira, ele foi radioamador. E Clayton, ele saía daqui de Pouso Alegre, ia lá em São Paulo, de ônibus, numa rua que vendia coisa eletrônica. Santa Efigênia, a vida inteira. E ele trazia lâmpada, ele trazia válvula, aquelas válvulas também, e ele construía. Montava rádio. Como? Da onde veio isso? E que ano que era isso, né? Pois é, meu pai era das antigas, meu pai nasceu em 1900. Mas então, aí. 31, sozinho. É isso que a gente vê, essa hereditariedade psicológica é isso, é o nosso passado, mesmo as tendências boas e más que afloram. E agora as boas estão cada vez mais, pessoas que falam fluentemente, dizem que a pedra da Roseta lá, que achada no Egito, né, que os hieróglifos foram Champollion. Champollion nasceu na França, mas falava francês com sotaque lá do Egito Antigo. E aí? E não acharam aquela pedra lá cheia de hieróglifos? Ele chegou lá, isso aqui está escrito, tá pronto, tá bom. Então, veio exatamente. É o próprio francês, que era amigo da mãe dele, ele aprendeu tardiamente. E falava com sotaque. Você não conseguia falar, não. Falava com sotaque o francês. Explica para mim. Quem que é? Champollion. Champollion. Pedra da Roseta. Ele que decifrou a maioria dos hieroglifos do Egito Antigo. Que foi descoberto lá nas pirâmides, Foi ele. nas escavações. Por quê? Porque ele veio de lá. É porque mas depois foi descoberto por alguém lá, eu acho que, não sei se é verídico ou se alguém supôs, que ele era a reencarnação de Tutankhamon. Mas por quê? A fisionomia dele era de árabe. O corpo físico dele, a fisionomia. Não era de francês. O rosto dele, além disso, encontraram a máscara mortuária de Tutankhamon, né? E a máscara batia com o formato do rosto dele certinho. Quer dizer, aí pergunta assim, ele não veio com uma missão, então? Não reencarnou com uma missão? Maravilhosa, que descortinou tudo aquilo que ninguém sabia. É. E olha para você ver, voltando a falar do meu pai, ele gostava tanto disso que ele montava um rádio. Quando eu comecei a namorar o Marcos estudava na escola eletrônica aqui de Santa Rita. E para se formar, ele tinha que fazer um projetinho eletrônico. Meu pai que ajudou a fazer. Ele tinha uma gaveta lá cheia de pecinha, ele foi falando, Marcos, o que você quer fazer? Ah, seu Paulo, eu quero fazer um projetinho de início. Meu pai foi arrumando as pecinhas e ajudou. Como? Nunca estudou, não sabe, ele pegava aquelas revistas de rádio amador, ele lia, ele montava. Mas as tendências vêm conosco, não tem como escapar, né? Que coisa! Olha, realmente, eu achava que o outro fosse mais difícil, mas esse aqui está mais difícil, porque tem muito termo técnico, né? Mas eu acho que deu para a gente entender, né? Mais ou menos. Deu, claro que deu. Porque esse problema de hereditariedade sempre bagunça na nossa cabeça, né? Atavismo, por exemplo, tem coisas, costumes, exatamente. Mas eu acho que... eu tenho por mim, e baseado na literatura espírita, né?
que o atavismo psicológico se dá mais por causa das reencarnações. Sim, é lógico, é. Porque no caso desse músico lá da Paraíba, lá, me fugiu o nome dele agora, ele além de ter o próprio nome porque o pai conhecia, ele é a reencarnação do próprio músico finlandês. No caso, a gente lembra há 2000 anos, né? O Públio Lentulus, Sim. ele era a reencarnação do bisavô. Se a gente for ver no mundo maior, tem o rapaz que surrupiou os irmãos lá. Exatamente. O único que se dava bem na hora que ele adquiriu a doença mental que ficou grave, o único que vinha até ele, que ele suportava o convívio, era o neto dele. O neto era a reencarnação do próprio pai. Então, ou seja, tem muito disso. A pessoa nasce com aquela personalidade porque Exatamente. é a própria pessoa que desencarnou lá anos atrás. Ô, gente, então vamos ver se a gente termina na semana que vem, né? Eu acho que vai dar para terminar assim. Então, a partir da semana que vem, nós vamos iniciar a semana que vem na 24.4, através dos escaninhos do universo orgânico. Agora, vamos dar. Eu acho que a gente precisava reler tudo isso que a gente viu hoje aqui, para dar bagagem para a gente chegar. Todo mundo tem dever de casa aqui, nós vamos ler primeiro do 24 ao 24.3, para a gente assimilar mais um pouquinho. Ok? Escaninhos aqui é esconderijo, não é? É. Esse é esconderijo? Através dos esconderijos do universo orgânico. Escaninho seria como se fosse aquele guardinho na prateleira. Armarinho, né? Guardadinho. Tá escondidinho lá. Ok? Então, Elisângela, encerra para nós. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando, aprendendo e conhecendo, pois só através do conhecimento e da prática do nosso conhecimento é que vamos caminhar rumo à nossa evolução. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a sua imagem. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, pessoal. Até a próxima quinta.